Sejam bem-vindos a mais um Family Cast. Sou Felipe Simões, vice-diretor da IPG, e uma honra estar aqui com vocês falando sobre um assunto muito importante que imagino que vocês, pais, alguns já devem estar fazendo isso, alguns devem ter medo de fazer isso, um assunto que é muito polêmico e é o assunto sobre finanças. Como falar e quando falar sobre finanças para os seus filhos. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, um amigo meu, professor aqui também da IPG, mas é alguém que atua na área financeira, como planejador financeiro. Quero dar as boas-vindas aqui para o Thiago Botelho. Seja bem-vindo aí, Thiago. Obrigado. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui hoje, falando sobre esse assunto que realmente é espinhoso, mas eu amo muito. Que bom. Você escolheu essa profissão por um motivo. Você já sabia que tinha muito tabu em volta desse assunto, né? Ah, sim, com certeza. Legal. É isso aí. E conta então, Ti, só para as pessoas poderem entender, como que você chegou a essa profissão de planejador financeiro, né? Hoje, que é uma área, até para explicar um pouco o que é que você faz, mas como que você chegou a essa profissão? Sim. Contar para as pessoas te conhecerem um pouco. Sim. Bom, na verdade, eu me formei em engenheiro, né? Sou formado em engenheiro de produção e comecei atuando dentro desse universo de engenharia, e aí eu cuidava de planejamento de manutenção de aeronaves. Então, trabalhei um tempo em uma linha aérea, né? Então, nesse caso, eu cuidava dessa parte de planejamento, bem focado na parte de engenharia mesmo, especificamente com motores. E essa parte de planejamento sempre me pegou bastante, né? E aí, em algum momento dessa minha caminhada como engenheiro, eu entendi que eu não queria ser engenheiro. Eu não queria seguir nessa parte mais técnica. Mas eu sempre gostei muito dessa parte de planejamento. E aí eu migrei para uma outra área relacionada a planejamento de marketing. Então, inteligência de mercado e correlato nesse sentido. Mas uma coisa que sempre me acompanhou desde o meu primeiro trabalho, na verdade, foi minha planilha ali de Excel com controle de gastos pessoal, né? E aí o pessoal da engenharia tem uma piada interna lá que rola, que o pessoal que faz outras engenharias, engenharia mecatrônica, mecânica, elétrica, o pessoal brinca que a engenharia de produção é a engenharia de Excel. E essa piada... Mas isso é porque é mais técnico, mais fácil, assim, é com uma zoeira, vamos dizer assim? É como uma zoeira do tipo assim, não é engenharia de verdade. Entendi. Mas confesso que eu gostava de uma planilha de Excel e para mim estava de boa. Então fazia sentido. Não era pejorativo nesse sentido. Mas a verdade é que realmente eu sempre gostei de planilhas, né, nesse ponto. Mas, dentre as minhas reflexões sobre carreira, sobre, poxa, será que é isso que eu quero fazer para o resto da vida? Será que não é? Em algum momento eu me deparei com uma pessoa, foi assistindo uma palestra sobre finanças, conectando isso dentro de um contexto de propósito, um contexto mais profundo, assim, não simplesmente aquela matemática fria da planilha. E isso me chamou muito a atenção, e foi a primeira vez que eu ouvi falar na profissão e na carreira de planejador financeiro, né? Porque é muito comum, a gente conhece bem, não necessariamente com boa fama, carreiras do tipo bancário, né? Você está lá como um gerente de banco, ou até mesmo corretores de seguro, e mais recentemente o boom que deu relacionado às corretoras de investimento e os profissionais que atuam assessorando essa parte também. Mas a carreira de planejador financeiro foi uma novidade para mim. Então, eu descobri ela depois de vários anos de formado como engenheiro. E aí, quando eu descobri essa carreira, ou seja, pessoas, quer dizer, um profissional que ajudava pessoas e famílias a lidarem melhor com os assuntos financeiros. De qualquer ordem, assim, de qualquer situação relacionada a gastar melhor o dinheiro, relacionada a lidar melhor com a renda, com investimentos e com qualquer coisa relacionada a isso, aquilo me brilhou o olho, assim, né? E foi quando eu comecei a fazer isso de maneira ainda
talvez quase como um hobby, ajudar outras pessoas. Sim. E aí foi quando eu me descobri que, de fato, isso era o que eu amava fazer, que as pessoas percebiam também que era benéfico para elas, né? E eu estava entendendo, achando um caminho também de profissionalizar isso que eu já começava a fazer e já fazia para mim de alguma forma também. Uhum. Então foi meio que depois de hobby, foi meio que naturalmente você acabou migrando como uma profissão mesmo, né? E se encontrando assim. Exatamente, foi uma transição planejada, sonhada. O planejador precisa planejar a sua Exatamente, transição, né? exatamente isso. Legal. Então, foi um desafio grande, assim. Acho que uma das coisas que mais facilitou o processo foi um alinhamento em casa mesmo, né, conjugal, sobre esse norte e tudo que isso representava dentro de uma transição de carreira, onde você já está com filhos, por exemplo, né? Você já não dava para eu pular na piscina com ela vazia, basicamente. Eu tinha que me organizar minimamente. Que legal. Né? É isso. E há quanto tempo você já está full time como planejador financeiro hoje? Sim. Tem 5 anos. Legal. 5 anos que estou tendo o privilégio já de caminhar com muitas famílias aí nesse tempo. Que legal. Assim. Você já tem uma noção de quantas famílias você, nesses 5 anos, já acompanhou? E até falando um pouco das famílias, né? Você tem algum público específico que você trabalha? Mais jovens, recém-casados, idosos? Como que você geralmente trabalha assim? Bom, quando você vai começando, você vai conhecendo diferentes públicos, né? Tendo a oportunidade de falar com muita gente. Hoje, né, com a alegria que eu consigo compartilhar, que eu já consegui ajudar mais de 100 famílias. E esse número, até eu mesmo me impacto com ele, assim, né? Isso oficialmente, né? Conversar, eu já conversei com muito mais, né? Pessoas que, de alguma forma, já passaram por uma conversa, assim. E é sempre um privilégio poder aprender, né? Porque, no fim das contas, você está ali num papel de lidar com um assunto tão desafiador e você vai aprendendo com essas famílias. Esse é o que eu percebo que acontece. E hoje, depois de caminhar, eu percebi que um público que eu amo atender e um problema que eu adoro resolver é a disfunção conjugal em torno do dinheiro, assim. Então, esse é um desafio que eu acho que é muito comum, né? No dia a dia, né? O assunto finanças dentro de casa ele é desafiador e é muito legal poder ajudar casais especificamente a terem um maior alinhamento em torno disso, em torno das decisões, tornar o processo mais leve mesmo, né? Sem aqueles jargões no mercado financeiro e de uma forma onde, no fim das contas, o que a gente está falando é vida. A gente está falando sobre planejamento de vida e não sobre dinheiro. É um título interessante até, né? Como planejamento de vida e não só de finanças, né? Sim. É o que você falou ali sobre... geralmente a gente acha que é um assunto muito frio, né? A se trabalhar. E aí, pensando então com esses clientes, né? Alguns deles já têm essa preocupação de ter filhos ou eles chegam também a conversar com seus filhos sobre finanças. Ou seja, você percebe que há uma preocupação nesse sentido, muitas vezes, de algum dos seus clientes? Como que funciona? Assim, com certeza. Né? Eu tenho muitos clientes que têm filhos, né? E aí de diferentes idades também, desde recém-nascido até filhos já adultos. E a preocupação, obviamente, vai sendo diferente. Mas o que acaba logo a pessoa percebendo é que ela definitivamente precisa resolver seus grandes dilemas financeiros antes de conseguir passar alguma coisa para os filhos, né? E ainda antes disso, né, ela percebe também que as coisas, as decisões equivocadas que essa pessoa foi tomando ao longo do caminho tá trazendo reflexos negativos muitas vezes nos filhos, né? Isso é uma coisa que ao longo do processo vai ficando mais claro. Então dá para dizer que sim, 100% das famílias com filhos têm essa preocupação de alguma forma ensinar. Alguns já começam a praticar alguma coisa um pouco mais intencional, específica, né, em relação a isso. Outros ainda estão tateando e tentando entender como fazer isso, né, da melhor forma. Então, e é interessante nessa ideia de ser um exemplo, né? Acho que os pais eles precisam ser exemplos para os filhos, né? E talvez para muitos, né, que estão ouvindo e
pensando, né, procurando esse assunto de ensinar para os filhos, talvez o primeiro passo realmente seja, ok, será que eles já resolveram alguns dilemas, né? Será que você poderia falar, assim, em relação a alguns dilemas comuns que os pais precisariam resolver até antes de começar a ensinar os filhos, que você acha que seriam Sim. importantes eles darem atenção? Sim. Bom, acho que tem uma coisa que é bastante recorrente, que tem a ver com a dificuldade de falar não para os filhos, né? Com relação a questões materiais mesmo, né? Existe muito a ideia de que é legítima, né, dos pais quererem dar o melhor para os filhos, né? E isso não só é bom, né, como também vai exigir uma outra coisa que às vezes as pessoas não param para pensar, que é a seguinte: uma coisa é você dar o melhor para os seus filhos, outra coisa é você dar o melhor para os seus filhos que você pode pagar. E aí são coisas que não necessariamente andam juntos, né? E às vezes a pessoa, os pais, né, querendo dar o melhor, acaba se esquecendo de entender se isso de fato encaixa dentro do contexto e a realidade deles, né? Às vezes é justamente para corrigir algo que ele vivenciou enquanto criança e não quer que os filhos passem por isso. Às vezes é simplesmente para manter o mesmo padrão que eles receberam dos pais e que ele não admite dar algo pior para os filhos. Mas o filtro disso, se isso cabe e se está fazendo sentido ou não, é um desafio que muitas vezes fica evidente, né? Então, é o dilema do, agora eu estou percebendo que eu estou querendo fazer algo bom para os meus filhos, mas isso está penalizando todo o contexto, né? Isso está gerando estresse, né? Né? A gente está dentro do carro, indo para a escola, e os meus filhos estão percebendo que eu estou brigando com a minha esposa por causa da questão financeira, e isso não está fluindo legal, né? Será que isso já não começa a gerar até um afastamento, né? Porque a gente está falando sobre dar o primeiro passo de começar a ensinar os filhos, né? E então isso que você está falando é realmente importante, né? Eles já estão ensinando, né? Até mesmo na forma de lidar com o dinheiro deles, né? E como eles estão enfrentando. Isso já também já está passando um tipo de educação talvez informal, né? Aos filhos, né? Isso, com certeza. E isso aí é muito interessante. E agora, vamos pensar agora mais intencionalmente, né? Assim, aqueles pais que já entendem a importância do dinheiro, já estão resolvendo, não vamos dizer que tem um clima perfeito, porque acho que ninguém encontrou, né? Ninguém tem essa perfeição, né? Sobre qualquer assunto. Mas que fala assim, eu quero dar o primeiro passo, né? Quando que você diria para uma família que, assim, é o melhor momento para começar a falar sobre finanças para os seus filhos? Qual que tem uma idade, tem um momento que você fala assim, esse é um bom momento, não perca essa oportunidade. O que você falaria? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa desmistificar a ideia de que falar sobre dinheiro se resume a, por exemplo, dar mesada, né? E talvez a única e talvez principal forma de ensinar finanças para o filho é através da mesada. Acho que é uma ferramenta válida, acho que tem o seu lugar e tem um momento adequado de começar com isso. Mas, se a gente for pensar bem, a gente precisa perceber que tem duas coisas, dois princípios que podem ser e devem ser ensinados para os seus filhos desde o dia que eles nascem. E tem a ver com lidar com frustração e lidar com espera. E aí é interessante pensar sobre esses dois aspectos, né? Porque a vida adulta, muito rapidamente, nos prega situações não esperadas. E a gente, rapidamente, acaba tendo que lidar com frustrações. E se a gente não foi treinado na infância, na adolescência, na juventude, sobre lidar com frustrações, sobre chegar em casa e descobrir que aquilo que você achava que ia acontecer não aconteceu, ou lidar com uma frustração relacionada ao trabalho, a renda que não veio, a venda que não aconteceu, ao salário que não é de acordo, ou até mesmo
aquele esforço que se fez, né? Então, isso é uma coisa muito forte que tem que ser aprendida desde o início, desde que o bebezinho é bebezinho e está lidando com as suas frustrações intrínseco ao processo de crescimento, né? Eu acho que e a gente às vezes esquece que isso tem muito a ver com a questão financeira. E aí o outro princípio que eu comentei da espera, né, tem a ver com a gente não só aprender a esperar no sentido de que às vezes tem coisa que não é a hora ainda de comprar, ou não é a hora ainda de usufruir, ou não é a hora ainda de ter, seja porque ainda não tenho dinheiro para isso, ou seja porque não é o momento adequado. E aprender a esperar é uma coisa que acontece também desde o início da infância, e se a gente não aprende, a gente tem dois riscos, né, dois extremos. O primeiro extremo é a gente não conseguir nunca se preparar para coisas que vão acontecer no futuro, então aquele hábito de guardar uma parte do dinheiro para alguma coisa que você quer realizar lá na frente, ou colocar o pés pelas mãos e, obviamente, entrar em dívidas também, né? Que é antecipar um consumo de um dinheiro que você não tem. Então, e aí por isso que eu digo, finanças se inicia desde que nasce, porque frustração e espera começa nesse momento, né? A mesada em si é uma ferramenta que você pode lançar mais lá frente, por exemplo, quando a criança já tem alguma noção da matemática, já está mais familiarizada com contas básicas da matemática, aí começa a ser interessante introduzir essa assunto. Uau. E é interessante, né, que o dinheiro, na verdade, não é o primeiro assunto, então. Né? O primeiro assunto é você ajudar o seu filho a enxergar aquilo que já está acontecendo ao redor dele. Né? Então, independente da idade que você falou, né? Até um bebezinho, né? Tem uma filha de 1 ano. E ela se frustra, porque tem certas coisas que a gente não gostaria que ela fizesse, né? Porque é perigoso, ela pode se machucar, se ela subir em algum lugar muito alto, pode cair. E ela se frustra quando a gente fala não. Mas, de alguma forma, esses princípios vão se tornando mais intrínsecos, né? É o que você está trazendo, né? Sim. E porque aí o elemento dinheiro em si se torna só uma forma de praticar aquilo que a criança já aprendeu. Né? Exato. Basicamente é isso, né? Tem um exemplo que aconteceu recentemente lá em casa, que foi a minha filha mais velha, ela já está na fase que ela ganha um pouco uma mesadinha lá, e aí ela tinha juntado um dinheiro e comprou umas canetinhas, né? Aí é interessante que a primeira frustração que ela teve foi de descobrir que o prazo de entrega não era o que ela queria, porque ela queria para amanhã. Né? Então, já teve que lidar com isso. Né? Duas coisas ao mesmo tempo. Foi a frustrada, o prazo e a própria processo de espera. Né? Então, só aí você já está treinando o contexto. Com certeza. E aí chegou as canetinhas e aí ela percebeu que várias canetinhas estavam falhando. E aí imagina ter que lidar com essa frustração de que ela que tinha comprado essas canetinhas. O dinheiro que ela guardou. Exatamente. E aí ela falou, uau, ela tá lá toda animada que o negócio tinha chegado, começou a testar as canetinhas e não funcionavam mais as canetinhas muito rapidamente. Aí a reação dela foi de total frustração, raiva. Acontece isso comigo, não sei o quê. Assim, ou seja, e a gente como pai e mãe, né, tentando de alguma forma ajudá-la a lidar com essa frustração. Porque, de novo, a gente tem que partir do princípio que as frustrações vão acontecer. Sim. Então, ela está treinando. Né? E aí, o que a gente vai fazer nesse caso? Vamos devolver a canetinha? Ela começa a discutir processos de decisão. Né? Aí você vê, ela não tem salário, ela não tem uma planilha, ela não tem responsabilidades grandes, mas ela já está aprendendo a lidar com os processos de decisão. A gente vai devolver isso? Mas dá trabalho, que preguiça. Tem que ir até o correio para devolver o negócio. Mas vai só reclamar? Tem que parar e escrever um texto na loja, não sei o que lá. Ou seja, é esse tipo de coisa. Vale a pena isso? Não vale a pena? E então, vocês ajudaram? Ela chegou a tomar alguma decisão depois? Então, a gente, junto com ela, foi colocando as possibilidades. Legal. Então, no primeiro momento, a gente chegou na conclusão que valia a pena reclamar, ver o que eles falavam. E aí, a gente percebeu que tinha um retorno. Vamos te devolver parte do valor. Ela falou, interessante, algumas canetinhas falharam, não sei o quê. Só que aí logo ela percebeu que várias começaram a falhar, ou seja, era um problema mais crônico mesmo de um produto talvez de baixa qualidade, sei lá. Sim.
E aí ela falou, o que você acha? Tudo. Aí você vê, não quero mais, sabe assim? Começa a ter umas relações assim. Só que tudo isso, você vê, é um treino para ela aprender que, ok, ela valoriza o dinheiro que ela tem, Sim. então a gente vai devolver, a gente devolveu o negócio e ela recebeu de novo o dinheiro de volta, né? Então eles até, né, devolveram. Isso é uma coisa que às vezes a gente perde, né? Então eu vejo hoje, por exemplo, muitas famílias perdendo a oportunidade, pagam um plano de saúde, tem reembolso, só que fica com preguiça de ir atrás do reembolso, porque dá muito trabalho. E aí você vê, são coisas que a pessoa já começa a perceber que não vale a pena desperdiçar tanto, porque é tão difícil, né, de ganhar dinheiro. Por que você vai tão facilmente viver uma vida de desperdícios, né, no fim das contas? Então, acho que foi uma lição interessante. Muito legal, muito legal. Isso, imagino que... e quantos anos tem essa sua filha? Tem 9. 9 anos. E aí, hoje, ela é a única que está ganhando mesada? Essa é a mais velha, né? Você falou? A gente chegou a fazer alguns testes com a do meio, que tem 7. Ela deve começar ano que vem já receber alguma coisa. E vocês chegaram a algum porquê nessa idade? Ou vocês... Acho que o principal porquê tem a ver com a questão da matemática. Né? Então, ela tem que estar minimamente familiarizada com as operações matemáticas de subtração, soma e subtração, principalmente. E aí sim, né? É que hoje em dia um dos desafios até interessante de complicador é o simples fato de a gente não usar mais dinheiro físico, né? Isso para uma criança não é tão trivial. Isso é um pouco simples, né? Porque parece que o dinheiro é o cartão, né? Não passa no cartão. Como se o cartão fosse infinito, mágico, né? fosse uma Seria caixa bom, registradora. Né? Seria ótimo. Inclusive, a gente às vezes realmente opera dessa forma, como se fosse. É verdade. E para a criança... Isso é interessante, né? Então, você está falando então sobre os princípios que envolvem o pensar sobre, né? O dinheiro. E aí você já tocou no assunto que, assim, muitas vezes a gente já começa a agir de forma talvez impulsiva, querendo a viver além dos limites, né? São dificuldades que nós, como adultos, enfrentamos, né? Mas essa educação, desde o início, vai, talvez, dando a oportunidade de já começar mais cedo, né? Então, mas eu acredito que tem que ter uma intencionalidade muito grande dos pais, né? Você acha que, assim, a maior dificuldade que talvez os pais vão enfrentar, você acha que tem mais a ver com a questão de conhecimento sobre finanças para poder ensinar? Ou será que envolve um pouco mais uma ideia de dedicação de tempo, esforço, né? Então, no seu caso, você é um planejador financeiro, né? É muito fácil, numa visão assim genérica, falar assim, você consegue ensinar porque você você é da área, né? Sim. E eu que não sou da área de finanças, né? Sim. Será que esse pai, essa mãe, consegue também ensinar, mesmo não tendo toda uma bagagem, um conhecimento, né? Uma vez que a gente está entendendo que tem a ver talvez com mais questões de como nós pensamos, o que você tem a falar nesse sentido? Tá. Eu acho que quando você toca nesse ponto de será que é uma questão de conhecimento, né? E aí eu vou dizer que não, assim, lógico que é muito legal ver um movimento muito grande que aconteceu nos últimos, talvez, anos, assim, relacionado à educação financeira via influenciadores, né, YouTube, outros canais que propagaram de uma maneira muito interessante o assunto finanças, né? Acho que desmistificaram muitas coisas, acho que tornaram mais palatável muitos conceitos. Isso é muito fundamental e a gente está falando de conhecimento. Sim. Isso realmente faz sentido a gente se aproveitar. Só que ele é um ambiente muito ruidoso, muito barulhento. E parece que não, mas a gente o tempo todo está absorvendo a ideia de que se a gente não conhecer tal coisa, a gente está perdendo oportunidades. E aí eu diria que isso é correto até um certo ponto, e é um ponto muito menor do que aquilo que chega até nós, assim, porque o universo de mercado financeiro, de produtos, de alternativas, de novidades é enorme, o tempo todo novidades acontecendo. Né?
Eu mesmo não consigo acompanhar, mesmo estando no contexto, assim, é infindável a quantidade de coisas que vão surgindo. A criatividade, assim, é grande. Na maior parte das vezes, não necessariamente serve o cliente final, serve mais as instituições financeiras mesmo, no sentido de alternativas de faturamento. Né? Sim. Mas, dito isso, a gente então parte para aquilo que é o desafio real, é o desafio da comunicação, eu vou dizer. E aí eu falo que é o desafio de poder lidar mais abertamente sobre o assunto. Então, é poder entender que sim, vai ter um momento onde você vai precisar falar para os seus filhos quanto que custam as coisas. É um momento que você, inclusive, talvez vai precisar falar quanto que você ganha. E talvez isso seja mais para frente mesmo, talvez adolescência, fase adulta, assim, no sentido de, lógico, sempre ponderando muito bem a maturidade, assim, né? Mas qual que é o desafio hoje? A gente, às vezes, não sabe quanto o nosso cônjuge ganha. A gente, muitas vezes, não consegue né, conduzir o assunto dentro de uma decisão. Então, essa parte de conhecimento não adianta nada eu saber toda a sopa de letrinhas no mercado financeiro se eu não consigo, minimamente, conversar com a minha esposa se faz sentido mais a gente gastar esse dinheiro numa viagem ou comprando X para nossa casa. Então, assim, tem uma questão relacionada a isso que eu acho que acaba sendo o maior desafio. E a intencionalidade tem a ver mais com isso, assim, de sentar, de mostrar, de explicar mesmo, de colocar algumas contas no papel. Acho que tem a ver mais com essa parte mesmo da comunicação. Que legal, cara. Isso é bom, né? Eu acho que isso traz um pouco de alívio, né, para os pais que assim, talvez estão com receio assim, por onde eu começo, né? Eu tenho que trazer já falando de investimento, tem que falar de poupança, tem que falar sobre profissões que vão dar muito dinheiro, né? Eu acho que isso talvez indo muito pela cultura popular e não tanto pelo que é meio quase que instintivo, né? Assim, que começa com o que você sabe, né? Eu acho que você está dizendo assim, começa mostrando que, olha, o que é o conceito de caro, né? Talvez seja relativo, mas se você falar o que é caro para você, pro seu filho, ele começa a entender e perguntar, né? Fala, olha, a gente vive numa casa boa, a gente tem um carro que é econômico. Então, usando os termos talvez mais naturais, né? É a coisa mais correta a se fazer com os filhos, né? Eu acho que até para não ficar tão abstrato, eu acho que tem 3 coisas que precisam ser ensinadas com intencionalidade. E aí tem a ver com a vertente de gastar dinheiro. Até mesmo quando você vai introduzir a questão da mesada, eu acho legal pensar em 3 potes, né? Vamos colocar assim. O pote do gastar, que tem a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com o que você quer comprar ali para o dia a dia, para aquele momento. Tem a ver com o guardar, ou seja, você está pensando em algo mais elaborado para o futuro, isso requer um certo planejamento. E tem o pote do doar. E aí, para mim, nenhuma educação financeira de verdade se foge desses 3 horizontes, assim. Principalmente num contexto onde a gente reconhece que a gente é privilegiado do ponto de vista de renda, de financeiro, sabe? A gente precisa ensinar nossos filhos que o nosso contexto não é a realidade da maioria das famílias brasileiras. Sim. E a gente precisa estar ser incentivado, acho que é a obrigação dos pais mostrar essa realidade também e fomentar para que eles também possam participar disso com o dinheiro que ela receber, né, ao longo do tempo. Então, acho que esse é o simples que eu digo, né? Você não tem nada de jargões de mercado financeiro, você não tem que saber quais são a fórmula de investimento na bolsa de valores. Não, tem a ver com princípios e com guias, né? Que te vão nortear. Assim. Aí depois, a parte dos investimentos, do guardar, realmente tem várias ferramentas que você pode ir começando a aprender, algumas opções específicas, né? Mas isso é uma coisa que acaba sendo secundária, apesar de ser tratada como primária, né? A pergunta principal que sempre vem é onde eu coloco o meu dinheiro, mas essa não é necessariamente a principal pergunta. A pergunta principal é o que você quer fazer da sua vida, né? E a gente se priva um pouco dessa conversa, porque essa conversa é bem mais difícil. É verdade.
Não tem uma resposta tão direta assim. Às vezes não tem mais direta, às vezes tem a ver com o fato de que você tem um monte de coisa incerta que você está tendo que lidar, né? Seja carreira, seja filho, seja moradia, seja, enfim, qualquer coisa. Que legal. Mas é isso. Muito bom, muito bom. Então, gostei disso que você falou, né? São 3 potes, né? E acho que eu já ouvi muitas pessoas literalmente criando potes, né? Para os filhos, algo visível, né? Você acha que esse talvez seja uma boa técnica, especialmente para quem tem filho pequeno? Sim. Ou essa ideia assim de, olha, tá aqui, vamos já colocar um pouco em cada pote, né? Para que você... o que é de guardar, né? Sim. Ó, esse aqui você só pode usar tal dia. E você acha que esse é um bom treino, então, já para começar uma coisa prática assim para os pais fazerem? Sim, é ótimo. E aí tem esse desafio que eu falei com relação a hoje em dia, a gente não tem mais tanto o acesso ao dinheiro físico, né? Verdade. Isso é um limitador, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser um pouco mais criativo nesse aspecto. E aí uma das formas de criatividade a criança está aprendendo a escrever e a ler, ela vai usar um caderno que represente esses potes de alguma forma. Ela tem guardado, ela vai registrando. Ela vai registrando. É uma planilha no papel, né? Com certeza. A planilha no papel ela ainda é uma baita forma de gestão, né? Vou dizer. Então, acho que para isso, acho que para a criança... E ela vai ficar super feliz de poder fazer a conta ali no caderninho e conseguir ver que as coisas estão crescendo. Mesmo que o dinheiro esteja lá no seu banco, né, do pai, no caso. Verdade. Isso é uma forma de contornar. Muito bom, Thiago. Obrigado por tudo aí que você falou e trouxe. Acho que traz um pouco mais de leveza, né? Então, assim, gostei muito de tudo que você trouxe aí, especialmente a questão da frustração. Eu acho que o que mais me marcou, assim, é aprender a lidar de uma forma saudável, né? O dinheiro e o futuro é algo totalmente inesperado, né? Então, antes de 2020, ninguém esperava uma pandemia, né? E como que a gente já treina os nossos filhos para isso? Bom, olhando para as frustrações que eles enfrentam dia após dia, né? E extraindo lições preciosas de tudo isso. Então, sim, agradeço aí o seu tempo. Espero aí vocês que estão vendo e estão conhecendo o Thiago agora pela primeira vez. Procurem conhecer mais, bater um papo com ele, se você é aqui da região de Atibaia, né? Ele uma pessoa extremamente acessível aí e alguém que realmente ele vem para somar esforços aí com você, com a sua família, nesse assunto que é tão difícil de ser falado, mas nossa ideia aqui é realmente trazer um recurso que vai ajudar você, ajudar a sua família a navegar por qualquer assunto um pouco de uma forma mais leve, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. Então, obrigado aí, Thiago. Se você quiser só mais alguma palavra final assim aí para as pessoas que estão te ouvindo, como eles podem entrar em contato com você, se você quiser compartilhar isso aí para as pessoas continuarem essa conversa. Legal. Não, vai ser um prazer poder receber o contato, né, de quem quiser. Então, tem lá meu Instagram, @thiagobotelhos. Então, lá a gente com certeza pode continuar essa conversa. Vai ser uma alegria. Né? Uma coisa que eu queria deixar claro, né, que às vezes a pessoa olha para o planejador financeiro e fala assim, cara, ele vai cortar todos os meus cafezinhos, né? Tem muito essa coisa, essa ideia, esse imaginário, né? Vamos colocar assim, que é o cara chato que vai ficar monitorando e vai ficar minando meus mimos aqui, só porque eu gosto. E, na verdade, não tem nada disso, né? O que tem, né, que eu sempre gosto de frisar o meu trabalho é ajudar as pessoas não a gastarem menos, mas a gastarem melhor. E o gastar melhor implica em entender o contexto de vida, entender aquilo que realmente faz sentido, entender as prioridades, as necessidades de cada fase da vida, né? E o meu papel é esse, né? Ajudar a pessoa a não chegar como uma pessoa mais rica lá no fim da vida, sem ter experiências para contar, mas também não chegar lá no final da vida cheio de experiência, mas dependendo e sofrendo, porque depende dos filhos para viver e pagar as contas, né? Então, existe uma jornada de meio termo aí que a gente precisa buscar, e esse é meu trabalho. Que legal, Ti. Obrigado, cara. E, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Family Cast. Espero que você curta e acompanhe aí mais conteúdos conosco. Tudo de bom.